muito bem-vindo, muito bem-vinda ao VDcast. Bem-vindos! Eu sou o Vini Andrade. Eu sou a Dulce Andrade, sejam bem-vindos, pessoal. Estou aqui colocando no Instagram rapidinho. Isso, e esse é o nosso primeiro episódio do VDcast. O nosso objetivo é trazer ensinamentos terapêuticos, bíblicos, para a resolução de conflitos familiares. Aqui no VDcast nós falaremos sobre aspectos psicológicos, traremos questões sobre feridas emocionais, falaremos sobre o sistema familiar, tudo isso para te ajudar a resolver os seus conflitos familiares, a fortalecer o seu casamento, a sua relação com os seus filhos, enfim, o VDcast é uma fonte de cura, dona Dulce Andrade, para as famílias que entrarão em contato aqui conosco, né? Exatamente, eu só estou colocando aqui no Instagram para as Maravilha. meninas. Ui, meu Deus, porque eu deixei o meu. Peraí. Ah, agora foi. Ai, deixa eu ver aqui. Legal. Ó, Eu então deixei aí embaixo um papel, o nosso material do. Vou deixar assim, tá ótimo, assim fica bom também. Perfeito. Tá ótimo. Legal, amor. Vamos lá, amor. Vamos lá. Bora. Ó, então, assim, hoje nós vamos falar sobre os 3 passos para resolver um conflito familiar de forma saudável e nós vamos refletir em um episódio bíblico. Lá em Números, no capítulo 12, nós estudaremos hoje essa passagem bíblica e tiraremos 3 lições poderosas para a resolução de conflito familiar. Antes de nós entrarmos no texto, já começarmos aqui, tem algo que você queira trazer? Você quer falar alguma coisa? Olha, eu quero trazer aqui para que todos que nos acompanhem fiquem atentos, porque nós vamos trazer princípios terapêuticos, científicos, fundamentados na Bíblia. Então, princípios terapêuticos ali que diz respeito ao sistema familiar e também a respeito de processos ansiosos, transtornos de ansiedade também se surgir, né, Vini? Embora o nosso foco aqui será com o sistema familiar, mas pode tirar suas dúvidas também a respeito disso. Legal, muito bom. E antes de nós entrarmos no versículo bíblico, vai ser muito bom nós trazermos como as famílias hoje tendem a resolver conflitos. Nós somos cristãos, nós estamos 100% envolvidos com famílias cristãs, e esses 3 padrões, esses 3 aspectos que nós vamos trazer, e é o que nós falamos que é um jeito errado de resolver conflitos familiares, nós vemos muito desses 3 jeitos que nós falaremos aqui agora, de famílias cristãs tentando resolver conflitos familiares, e na tentativa de resolver conflito familiar, muitos abordam esses 3 jeitos, usam esses 3 jeitos familiares que nós vamos falar aqui agora. Nós vamos trazer, então, esse jeito errado, e depois nós falaremos, à luz de Números 12, quais são esses 3 passos para resolver um conflito saudável. Ok? 3 passos para resolver um conflito familiar de forma saudável. Então, vamos começar. O que muitas famílias entendem hoje como algo saudável para resolver um conflito. Nós estamos ali semanalmente atendendo famílias. E aí nós estamos vendo conflitos familiares, e uma das formas que as famílias utilizam para resolver o conflito, e nós vamos trazer primeiro esse jeito errado de resolver. Eu vou falar o primeiro aqui, amor. Bora lá. É a famosa frase: prefiro ter paz do que ter razão. Então, diante de um conflito, seja um conflito conjugal, principalmente no conflito conjugal, quando o conflito familiar tende a envolver os filhos, os pais têm mais força para resolver. Aí fala para o filho, não, ou para a filha, você está errado, não é assim, não é assado, os seus amigos não são boas companhias. E aí, aquele ser humano, quando é em relação aos filhos, ele fica forte para resolver o conflito. Mas, diante de um conflito conjugal, parece que aquela força se esvai. E aí, uma das formas que esse cônjuge fala ou lida para resolver esse conflito familiar é: não, tudo bem, eu estou com um conflito familiar aqui, um conflito conjugal, mas eu prefiro ter paz do que ter razão. Ou seja, deixa o barco tocar. Se nós falarmos para cristãos aqui, deixa que o Espírito Santo vai convencê-lo ou convencê-la, e eu ficarei só orando. E adota esse silêncio na resolução de um conflito. E nós estamos trazendo que esse é o primeiro jeito errado. Exato. Não, agora sim, não que o silêncio seja de todo ruim, não é.
O próprio Salomão diz que o tolo, quando calado, se passa por sábio. O silêncio tem o seu lugar. O silêncio tem o seu papel. O silêncio tem a sua importância. Só que nós estamos trazendo que usar sempre o silêncio para resolver um conflito conjugal ou familiar, se você vai sempre pelo caminho do silêncio, isso é danoso. Você quer comentar, amor? Quero. Sabe por quê? Aqui é muito interessante que quando as pessoas, os casais, eles usam esse termo, melhor ter paz do que ter razão, que isso é um ditado, né, na verdade, né? Esse termo, ele é uma bênção, ele é maravilhoso, só que tem um detalhe importante. Quando eu digo é melhor ter paz do que ter razão, eu prefiro ter paz do que ter a guerra. Então, eu vou ter paz com o meu cônjuge. Só que o problema não é o cônjuge que nós temos que atacar. Nós temos que atacar, sim, é o problema que está interferindo ali no sistema conjugal. Então, eu prefiro ter paz do que ter razão, sem dúvida, com o meu cônjuge, mas com o problema, não. Com o problema, nós temos que resolver. Então, assim, a razão, ela é importante, a paz, ela é importante, e eu vou usar esse ditado, que é um ditado de muita sabedoria, para problemas externos, com outras pessoas. É melhor ter paz com outras pessoas, sem dúvida. Você fez uma sociedade que não deu certo, a pessoa ficou com dinheiro, como já aconteceu conosco, a pessoa segue a vida dela. Paz. Do que ter razão. Você vai e deixa porque o Senhor te prospera e você reconquista. Agora, no sistema familiar, num casamento, nós não podemos colocar debaixo do tapete um problema só para poder ter paz. E detalhe, você não vai entrar em guerra com o seu cônjuge. Gente, é essa visão que os casais, as famílias precisam ter. Para você resolver, ou na vida, para você resolver um problema, você precisa focar, a guerra tem que ser feita com o problema e não com a pessoa. E nós vamos entender essa sacada terapêutica, esse olhar terapêutico com Deus também. Deus não tem dó, não tem conversa com o pecado. Mas Deus ama o pecador. Quando Deus ele vai nos convencer, o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele nos convence, ele fala que nós somos ruins, que a gente não presta para nada, que de novo nós erramos. É assim que o Espírito Santo faz com a gente? Não. O Espírito Santo ele faz o quê? Dulce, pisou na bola aqui. Tem que resolver esse problema aqui. Tem que pedir perdão. Tem que conversar. Nunca que ele vai mexer comigo. O Espírito não mexe conosco. E nós também não devemos mexer com o nosso cônjuge. Você que é o complicado, você que é o problemático ou a problemática, ou você, o filho. É difícil. Ninguém aguenta você mais. Nós não estamos mais aguentando. Não é com o cônjuge, não é com o filho. É o problema, fazer como o Espírito Santo faz. Ele vai no problema, não mexe na identidade. Por isso que esse versículo, ele fica... versículo não. Esse ditado, ele não tem sentido quando a gente tem um problema na família. Quando nós temos um problema no casamento. Por quê? Porque eu não ataco meu cônjuge, então eu não tenho por que ter guerra com ele, e nem paz, porque assim, não é guerra que nós estamos trabalhando com o cônjuge, é a guerra com o problema. E com o problema não tenho paz. Não dá para ter sossego, tem que resolver, para que o casamento flua de maneira saudável, e quanto mais conflitos nós resolvemos, mais conexões neuronais nós criamos, mais caminhos de aprendizados no cérebro criamos e mais a nossa estrutura química cerebral do cérebro, a nossa mente aprende novos formatos de resolução. Então, quanto mais eu ataco o problema, mais resolução eu consigo adquirir, mais ferramentas para problemas futuros eu vou conseguir adquirir, Vi. Legal. E assim, quando a gente usa essa máxima, o tempo todo, diante de um conflito conjugal ou diante de um conflito familiar, quando você vai sempre por esse caminho, um dos problemas é que você invalida a sua individualidade. Exato. Porque está doendo, está desconfortável, não te faz bem, você está vendo que esse problema está talvez destruindo a sua relação conjugal, te afastando dos filhos, só que você fica ali calado. Ou seja, você não está coerente com o que você está sentindo, com o que você está pensando. Não te faz bem a situação, mas você se cala. E nós não estamos falando, mais uma vez, que o silêncio é ruim. Ele não é. Ele é bom. Há momento de falar.
Só que, aliás, há momento de calar, Eclesiastes 3, mas há momento de falar, só que você não fala. Talvez por causa de algum trauma infantil, enfim. Mas a questão é, a sua individualidade começa a ficar comprometida, porque você não é íntegra com o que você sente e pensa. E um segundo problema é, o casal perde a capacidade de resolver conflito também. Porque diante de um conflito, um dos lados, ou talvez os dois, mantém sempre o silêncio. E aí, algo que nós costumamos ver, hein, amor, no setting terapêutico é quantas infidelidades conjugais acontecem por causa desse silêncio que criou um abismo entre os cônjuges. Prato cheio para Satanás entrar e mandar lá um perturbado ou uma perturbada. Exatamente. Aquele silêncio que, aos olhos do cônjuge, deveria evitar o conflito, acaba trazendo mais problemas, como, por exemplo, infidelidade. A gente vê muito padrão assim, gente. Infidelidade Exato. Conjugal por conta justamente desse silêncio. Então, Exato. Esse é o primeiro erro que nós, diante de conflitos familiares, enquanto terapeutas, enquanto no setting terapêutico, nós observamos muito. Quando a família fica cristalizada, e quando a gente fala cristalizado adaptou-se a fazer só assim. Diante de um conflito conjugal, principalmente conjugal, você se cala, porque na sua cabeça, eu prefiro ter paz do que ter razão. Isto é, prefiro ficar quieto. Ou quieto. Olha que forte. Vamos para o segundo? Ou você tem mais coisa aí para o primeiro? Não, vamos para o segundo. Você quer falar? Quer trazer? Olha, vamos pensar aqui no segundo, que é a famosa que todo... Vire, se a gente não tomar cuidado, nós caímos nesse outro erro que geralmente as pessoas fazem, né? Que é a triangulação. E o que seria a triangulação? Pedir uma intermediação de alguém para resolver um problema que me pertence. Exemplo, estou com um problema na minha família. Então, vamos lá, um problema com o casamento. E ali, sei lá, nossa comunicação não está boa. Eu chamo ou o pastor, ou um líder, ou eu chamo um amigo seu para conversar com você, para que você me dê um pouco mais de atenção, para que você converse mais comigo, para que você, enfim, supra alguma necessidade, para resolver um problema. É muito comum famílias com baixa resolução de problemas, bagunçadas, emaranhadas, elas entrarem nessa dinâmica, que é a famosa dinâmica da triangulação. Ao invés de você conversar direto com o seu cônjuge ou na família, no sistema familiar, resolver o problema diretamente com aquela pessoa, com aquele membro familiar, nós buscamos os intermediários. E aí a gente pode pensar em várias situações, né? Tá com problema com a mãe? Pede para o pai conversar com a mãe para tentar resolver um problema que é seu. Preciso de um dinheiro emprestado. Você não chega na fonte, você pede para o fulano conversar com o ciclano para poder te emprestar um dinheiro. Quer dizer, problemas, dificuldades que existem, a família desajustada, uma família que não tem uma comunicação saudável, tem baixa facilidade e capacidade de resolução de problemas, ela sempre triangula. Elas nunca chegam direto na fonte para resolver o problema. E esse aqui é um problema terrível. Por quê? Porque o casal não se resolve, o casal eles não entram em acordo, porque sempre tem alguém enfiado no meio. É o famoso, é o salvador daquela relação. Então, o casal não se comunica, no caso de casamento, não se comunica, mas eles precisam de um terapeuta, precisam de... Quando eu digo terapeuta, não é para ajudá-los, é vir buscar uma ajuda terapêutica para o terapeuta conversar com o cônjuge para ajudar esse cônjuge a ser mais feliz na relação. Eu encontrei há alguns anos atrás uma moça, uma mulher, que ela fez assim: você trabalha, né, como psicóloga, terapeuta de família? Sim, trabalho. Então, eu quero fazer uma terapia com você, sabe por quê? Eu preciso que alguém fale para o meu marido como que ele tem que tratar uma mulher. Porque ele me trata muito mal. Eu já não aguento mais. Eu entendo perfeitamente, eu entendia perfeitamente a dor daquela mulher, mas olha o porquê, como que ela buscava minha ajuda. Não era para o casal se resolver, é para que o terapeuta, você também aí, Vini, mude a cabeça do cônjuge. Fale para o cônjuge como tem que ser um marido de verdade. Você acha que esse homem vai me ouvir? Ou vice-versa, no caso, se fosse uma mulher? Não ia me ouvir. Por quê?
Porque não é, aí a gente entraria numa triangulação, porque nessa triangulação, nesse triângulo, nessa relação A3, ao invés de ser A2, ela e o marido, mas não conseguiu, busca uma ajuda terapêutica para o terapeuta ajudar o casal, não. Ela vem buscar ajuda para que eu faça uma triangulação, para que eu fale para o marido que ela não consegue falar para ele. Para que eu tente resolver um problema que ela não dá conta de resolver, ou que ela não quer ter o trabalho de resolver. Porque muitas vezes nós usamos a triangulação para quê? Para não ter o desconforto. Porque aí qualquer coisa, se você ficar bravo, Vini, você vai ficar bravo com o meu pastor, vai, com a minha pastora, com o líder, com o amigo. Não, eu não vou ter a indisposição com você. E aí nós entramos nessa ilusão de que uma pessoa, uma terceira pessoa que vai triangular, vai ajudar, na verdade pode até... Não estou dizendo que tem situações em que você vai intermediar, mas para resolução de problemas, o erro fatal é você não resolver diretamente com o membro familiar. É fazer com que o outro não intermedie para te orientar, mas para que o outro faça a intervenção, entre na jogada para resolver um problema que é seu, obrigação sua de resolver. Seja como pai, mãe ou seja como marido. Tem alguma observação, Vini? Porque o que a gente mais encontra é isso. Vem buscar ajuda, eu quero que você faça esse favor para mim. Seja em qualquer âmbito, né? Ali de aconselhamento, qualquer coisa. Ali, a cabeça da pessoa... a gente entende que a pessoa está numa dor muito grande, né? Ela está num sofrimento muito terrível. Só que nós queremos aqui trazer a consciência. Isso é um erro grave, você buscar que um outro resolva um problema que te pertence, que você tem que resolver. O outro pode te dar conselhos, falar sobre ferramentas, mas quem tem que usar essa ferramenta para a resolução do problema é você. Isso, realmente, o aconselhamento é importante. A gente não sabe tudo. E quando a gente não sabe o como, não tem problema você conversar com o quem para descobrir o que fazer. Mas o problema é quando você pede para que aquele quem, aquela pessoa vá lá e converse com o seu cônjuge. Vai lá, conversa com o meu cônjuge, e vê se você consegue mudar a cabeça dele. Ou acontece muito também, pais e filhos. Aí chega os pais, conversa com o nosso filho ou com a nossa filha, porque eles estão querendo se matar, estão se cortando, não vão mais à igreja, não querem mais dizimar, enfim, não querem mais viver de acordo com a palavra e nós não sabemos o que fazer. Vai lá, conversa com o nosso filho ou com a nossa filha, e vê se você muda a cabeça dele ou dela. Muitos pais fazem isso também. E aí, o que você falou foi muito bacana, porque, às vezes, o cônjuge não quer ficar mal diante do outro. Então, assim, tenho medo de esbravejar, de gritar, de me posicionar, e ele ou ela ir embora. Ou o casamento já está balançado. Já pensou se eu começo a confrontar, aí ele vai embora, ou ela vai embora. O que eu vou fazer? Vou falar com o pastor, vou falar com o terapeuta, vou falar com um amigo. E aí, se der ruim, dá ruim com o amigo, dá ruim com o terapeuta, dá ruim com o pastor. E aí fica tudo bem aqui. Muitas famílias entram nessa dinâmica. Veja, esse é um movimento que faz com que a intimidade do casal continue comprometida. Porque o casal não é capaz de entrar em uma conversa difícil e sair dessa conversa difícil mais fortes. Quantas situações, amor, nós dois tivemos aqui em nosso casamento em que a dificuldade foi o que promoveu o aumento da nossa intimidade, da nossa capacidade de resolução de conflito, e nós já fizemos terapia, já fiz terapia individual, você também, já fizemos terapia conjugal, só que nós sempre aprendemos, quem resolve os nossos problemas sou eu e você. É bom ser aconselhado, é bom ouvir sobre um olhar que talvez eu não tinha. Eu lembro quando você tinha depressão, quando você teve depressão, síndrome do pânico, eu fui conversar com a Rosélia, a psicóloga, que te atendia, e ela me orientou. Ela falou assim, Vinícius, você precisa tratar a Dulce assim, você precisa fazer assado, porque a Dulce a gente não conseguia conversar. Olha como é que a nossa intimidade estava comprometida. Lembra, amor? Aí eu tive que ir lá também conversar com a sua psicóloga para ela me orientar, porque eu tinha 23 anos na época, eu não sabia o que fazer. Só que aí ela falou, agora que você já sabe o que fazer, agora lida você com a sua esposa.
porque eu não tenho que resolver os problemas de vocês, eu estou aqui te aconselhando. Agora, o que você vai fazer? Quem vai resolver é você. E aí, nesse processo, aí eu comecei a ter outros olhares para a depressão que você passou, o síndrome do pânico, enfim. Mas lá no fundo, quem teve que resolver foi você. Foi eu e foi você. Então, esse é um ponto de reflexão, né? Então, e a aliança fica comprometida também do casal, quando ambos não conseguem lidar com uma situação difícil. Fica. O terceiro passo, aliás, Vamos o terceiro passo não, um terceiro jeito errado... Deixa eu só trazer uma observação Pois para não. esse segundo passo, que vamos aqui pensando na dinâmica pais e filhos, tá? Do sistema. Nós falamos de casamento, mas vamos só trazer aqui algo dos pais e filhos. Quanto mais os pais buscam triangulação, e aqui eu vou trazer uma questão forte, tá? Vocês estão preparados para ouvir? Vocês vão ouvir. Que precisa, né? Porque conhecimento é muito bom. Quanto mais os pais buscam um intermediário para resolver um problema que tem com o filho, um problema de saúde mental, um problema de relacionamento, um problema de comportamento, tá muito rebelde, enfim, tá difícil de lidar. Seja qual for o problema que o filho esteja enfrentando, quando os pais buscam intermediários para resolver o problema, você nem faz ideia, mas você piora a situação do seu filho. Por quê? Porque quando um filho, seja criança ou adolescente, no caso mais adolescente que busca essa orientação, né? Quando você busca para um adolescente aí, vamos pensar aqui, né? Para que esse intermediário resolva o problema do seu filho, é comum os pais na adolescência se distanciarem desses meninos, dessas meninas. Por quê? Porque o pai e a mãe, eles vêm com um padrão de funcionamento e um padrão de educação, de relacionamento com uma criança. De repente, já não tem mais uma criança, tem agora um intermediário que se prepara, um ser humano que se prepara agora para a vida adulta, mas que também tem resquícios da infância, não quer largar aquela infância, não quer largar aqueles pais. Então, percebe ali um indivíduo, adolescente, com conflitos. E eles, naturalmente, vão se distanciar dos pais, porque eles vão ficar mais próximos dos amigos, e isso é natural e precisa acontecer, para que eles consigam ir para a vida adulta, espiar pela janela a vida adulta. E eu faço essa expiação por meio das relações extrafamiliares, que são as relações com amigos. Ok. E aí, qual é o problema agora dos pais? Eles querem continuar com o mesmo padrão, que tratava essa criança, esse adolescente como criança, eles agora pegam esse mesmo padrão e trazem para a adolescência. Distancia de vez. Não tem problema. Conhecimento é importante. Agora, com o adolescente, você não trata como uma criança. Você solta um pouco mais a corda, por exemplo, né? Você acompanha mais de perto, mas dá mais liberdades. Tudo muito ponderado e tudo muito estudado, né? Perfeito. Mas acontece o distanciamento natural dos pais e dos filhos. Esse distanciamento, quando eu digo, não é um distanciamento que ele não quer mais saber de você. É ele agora querer olhar para os amigos. Antes, o filhinho, a criancinha, queria ficar grudadinho com vocês, não é assim? Não deixa papai e a mamãe sair, quer estar junto. Agora não. Eles até querem estar com vocês, pais, mas eles também querem estar com os amigos. E talvez eles prefiram os amigos em alguns momentos. E não tem problema. Isso daí, com muita saúde, dá para ter uma relação saudável. Agora, vamos pensar esse adolescente, Vini, e vocês que nos ouvem aí, queridos e queridas. Esse adolescente agora, ele simplesmente está com muita dificuldade de comportamento com vocês, na relação entre vocês. Aí, sabe o que acontece? Ele está com essa dificuldade, toda a somatização do adolescente, seja uma delinquência, um comportamento ruim, agressivo, um comportamento de distanciamento, processos emocionais, saúde mental que não está saudável, a dinâmica de cura desse adolescente também vale para a criança, sempre estará com os pais. Aí o pai e a mãe, por sentir-se culpado porque o filho não está bem, eles não querem lidar com a responsabilidade que fazem parte desse processo dificultoso de adoecimento, eles buscam o quê? Um intermediário para conversar e tentar mudar a cabeça desse menino ou dessa adolescente. Vini, o que acontece? O adolescente, quando eles estão em um processo de somatização, com doenças, vamos pensar na doença mental, ou com problemas no comportamento, eles estão pedindo socorro. Eu quero me aproximar de vocês, pais. Eu quero que vocês me ouçam, mas geralmente esses pais são muito duros,
não os ouvem, não acolhe a demanda, não ajuda na orientação, tudo é com muita crítica, enfim, tem algumas dinâmicas aí e outras mais. Só que, ao invés desses pais se aproximarem mais desse adolescente sem crítica, mas com amor, com muito carinho, o que eles vão fazer, Vini? Eles vão pedir para alguém conversar, o líder dos jovens, conversar com esse adolescente. E aí esse adolescente percebe, meu pai chama o líder, mas ele não vem falar comigo. Minha mãe chama a irmã da oração, mas não vem falar comigo. Os pais pensam que estão ajudando e acabam atrapalhando, sem saber. Porque a triangulação, veja, como o Vini trouxe, o aconselhamento, orientação é muito importante, queridos. É muito importante. Nós não sabemos de tudo, nós precisamos de conselhos sábios. Isso é importantíssimo. Onde há muitos conselhos, há uma vitória, há planos bem-sucedidos, a Bíblia fala. O próprio Salomão fala. Só que eu recebo conselho, mas a resolução me pertence. Pais, você quer que seu filho se cure, você quer que seu filho se reabilite, você quer que seu filho ele viva uma dinâmica mais saudável, ajustada, em todos os níveis, seja no seu pensar, sentir e agir, na sua saúde mental, no seu comportamento, esses pais não podem mais buscar a triangulação. Do contrário, eles não resolvem o problema, eles afastam e piora mais o problema para esse adolescente. Porque, olha que coisa, adolescente, Vini, são extremamente inteligentes. Extremamente inteligentes. E eles percebem o ambiente. Meu pai fala do meu problema para os outros, me expõe, e, além de me expor, nem conversar comigo não vem. Olha como é que bagunça a cabeça. Então, triangulação é o maior problema que vocês podem arranjar, seja no casamento, na família, em qualquer lugar na vida. Quer ter problema? Faça triangulação. Aqui está o segredo para vocês. E Deus, nós vamos entender mais à frente que Deus tem pavor disso. Uma coisa que Deus não faz é triangular. Uma coisa é aconselhar, você pedir o aconselhamento. Outra coisa é alguém vir tentar resolver o problema por você. Que na tua cabeça acha que vai resolver, mas não resolve coisa nenhuma, só piora o problema. Triangulação não é resolução de problema, embora muitos acreditam, Vini. Mas vamos lá, vamos continuar. Ok. E o terceiro jeito errado é fazer do cônjuge ou fazer do membro familiar o problema, sabe? É muito comum nós ouvirmos assim, o nosso problema é o nosso filho de 15 anos que está usando maconha. O nosso problema é a nossa filha caçula que está, sei lá, saindo para festas na noitada. O nosso problema, aí vem a esposa ou o marido. O meu problema é ele, que me trata mal. O meu problema é ela, que não me ouve. Esse é um erro. Qual erro? Colocar o cônjuge ou colocar o membro familiar como o problema. Porque o problema, quando nós lidamos com família, não está no membro familiar. Presta atenção nisso. Quando o assunto é família, o problema não é o membro. Quando o assunto é família, o problema está no ambiente. O problema é o ambiente. O problema são as interações. Por causa das interações surge o problema. O problema não vem por causa daquele membro que é problemático. Não. A relação que é problemática, o ambiente problemático e doentio gerou o problema vivenciado hoje. E como a família é composta por membros, por pessoas, o problema é percebido na vida dos membros, na vida das pessoas. Esse olhar de o meu problema é o filho, é a filha, é o meu marido, é a minha esposa, é uma visão linear, sabe? É como se começou ali, aquela visão linear, o problema. Mas nós queremos convidar vocês a ter um novo olhar para o sistema familiar de vocês. E esse é um olhar sistêmico. Ou seja, o problema não tem começo em um membro. O problema tem começo nas relações. Compreender isso muda muito a forma de se relacionar. Entender que eu preciso me aproximar dos meus filhos para ajudá-los a resolver o problema é melhor do que eu preciso pedir para um pastor
ou para o terapeuta, ou para o líder de célula, ou para o tio, a tia, conversar com a criança porque está fazendo coisa errada. Não, não é. Talvez, se a forma de você falar com seus filhos fosse menos agressiva, mais acolhedora, menos explosiva, eles não precisariam usar drogas para se refugiar dos problemas. Eles teriam em vocês, pais, um refúgio seguro. E esse olhar é poderoso, ok? Entender que o problema não é o cônjuge ou não é o membro familiar muda tudo. Porque isso gera reflexão. Como eu tenho conversado com os meus filhos? Como eu tenho conversado com meu marido e minha esposa? Essa é uma compreensão que tira as famílias ou os membros daquela dinâmica vítima e vilão, sabe, amor? Eu sou a vítima, eu sofro por causa da minha esposa, eu sofro por causa do meu marido, eu não consigo lidar com a agressividade dele, eu não consigo lidar com a agressividade dela, e aí eu fico me vitimizando. E aí fico colocando o outro como vilão. Agora, e se você assume a responsabilidade que lhe cabe na relação? E se você traz o seu adulto agora para a relação e deixa as dinâmicas e as dores infantis de lado e tenta resolver direto com ele, o que poderia acontecer? Então, esse é um erro. Olhar para o problema, aliás, olhar para o cônjuge, ou para os filhos, ou para qualquer membro familiar e falar, o problema é ele. Às vezes é a sogra, às vezes é o sogro, às vezes é um cunhado. Não, 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 não. O problema não é o membro. O problema o problema está nas interações familiares ou no ambiente familiar. Algum comentário sobre isso, amor? Para que nós Sim. agora leiamos ali números 12? Pois não. Antes de nós lermos, é interessante porque se eu fico nessa dinâmica, nessa interação familiar doentia, vítima, vilão, sempre para ter uma vítima e vilão tem que ter um problema enrolado ali no meio. Então, vamos pensar que é uma esposa que grita muito comigo, é um problema, né? Ela é uma mulher muito agressiva. Se eu fico com uma função de vítima e o marido ferido e ela é uma agressiva, ou seja, ela é a vilã, essa interação vira uma interação de guerra. Aí o problema, porque aí meu cônjuge vira o meu inimigo, porque eu, vítima, não dou conta desse vilão ou dessa vilã. E aí a gente fica se atacando e o problema que precisa ser resolvido nunca é resolvido. Por isso, esse tipo de dinâmica, né? A dinâmica ali da vítima e vilão é uma dinâmica tão sorrateira e perigosa que você nunca resolve o problema real. Porque o problema vira o outro. O problema de uma mulher que grita ou uma mulher que é muito agressiva, ela não é em si o problema, é a agressividade que ela expressa. A agressividade é separar da personalidade dela, separa. Vamos resolver essa agressividade. Para isso, o cônjuge, né, do outro lado, ele vai ajudar e ela que está expressando essa agressividade vai ter que fazer um movimento também. Então, é assim que a relação começa a se transformar, quando a gente pega o problema e ataca o problema. Agora, enquanto eu fico vítima, vilão, um atacando o outro, porque a vítima é uma impotente, não faz nada, depende tudo de mim. Eu, vilão, tenho que falar tudo o que ela tem que fazer, tudo o que ele tem que fazer, porque ele não faz nada certo, porque não dá conta de nada. Eles ficam nesse relacionamento bélico, não estou falando casamento, fica nesse relacionamento bélico e não resolve o problema. Por isso que vítima e vilão, Vini, é a dinâmica mais errada e absurda e natural, né? Que o ser humano se envolve. Isso daí não vale só no casamento, vale para a vida também, né? Mas aqui trazendo para o contexto casamento e família, quando a gente coloca alguém como o problemático, o vilão da história, e eu me coloco como vítima, eu nunca estou resolvendo o problema. Por isso que aí vocês vêm buscar ajuda terapêutica. Por quê? E aí vocês vêm mudar, vêm pedir, ou vêm com a crença do terapeuta, você que de repente está muito vítima. Você vem com a crença de que o terapeuta precisa ajudar ele a deixar de ser o vilão de me fazer mal. Seja homem ou mulher. E aí o terapeuta vai falar, não é assim que funciona. É você também tem que mudar, junto com ele. Os dois precisam mudar. Aí está o detalhe.
O terapeuta ele vai falar o quê? Ele vai tirar esse óculos que ambos estão de se atacar, colocando-se como vítima e vilão, e trazendo a realidade. Vocês dois têm participação nesse problema, e vocês agora podem também, juntos, resolver, precisam, na verdade, resolver esse problema juntos. Mas eu só resolvo um problema na relação, Vini, eu só salvo meu casamento, eu só salvo a minha família se eu resolvo o problema. Enquanto eu fico vitimazinha, vilãozinha ou vilãzinha, seja vilãozão, eu não resolvo o problema, porque eu acabo fazendo do outro problema, e não é o outro problema, é aquilo que se expressa através do outro, o problema. Tá claro essa questão aqui? Eu não fui confusa não, né? Consegui ajudar aqui as meninas aqui? Depois tem uma pergunta aqui, Vi, para a gente poder responder, tá? Aqui do Instagram. Mas, olha só, é isso que eu quero trazer, então. A respeito do vítima e vilão, enquanto fica nessa dinâmica, o problema nunca é resolvido. E não adianta você ir para uma terapia se você ficar com essa mesma dinâmica. Agora, está disposto a abrir mão dessa dinâmica? Abre mão, e aí uma terapia vai ajudar bastante, um aconselhamento para o casal ajuda bastante, sem dúvida. Boas amizades, bons conselhos vai ajudar, mas desde que o casal decida sair dessa dinâmica de vítima e vilão. Porque se fica nessa dinâmica, Vini, o problema não é resolvido, e problemas não resolvidos viram crises. Crises não resolvidas vai culminar em divórcio no casamento, e crises não resolvidas no sistema familiar vai adoecer gravemente, pode romper relações importantíssimas, relações ali do sistema familiar entre pais e filhos, por exemplo. Gerar doenças como depressão, ansiedade, automutilação. E isso são informações. Assim, geralmente, um adolescente, uma criança que chega nesse nível, com algum adoecimento, as interações familiares têm que mudar. E geralmente, nas interações familiares, os pais estão como vítima e vilão. É um atacando o outro por conta do filho que está doente. Ah, meu Deus do céu. Aí não resolve nunca o problema. Ok. Agora que nós trouxemos o jeito errado, e, obviamente, esses não são todos os jeitos ou formas erradas de se resolver um conflito, mas se você começar a sair desses padrões que nós falamos aqui, o seu sistema familiar, seja o seu sistema conjugal ou com os filhos, já vai melhorar muito. Vamos ler agora Números 12 e vamos tirar 3 lições dessa passagem de Números 12, tá bom? Vamos lá. Números 12, capítulo 1. Você lê aí, né, Gui? Eu vou ler aqui. E agora nós vamos trazer 3 passos para a resolução de conflito familiar de forma saudável a partir de Números 12. Números 12, no capítulo 1, diz assim: Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomaram, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: Porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Miriam e Arão arrazoando ali entre si, conversando entre si. Não tem falado também por nós? Aí olha o que a Bíblia diz, no versículo 2 ainda. O Senhor ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo, o Senhor disse a Moisés, veja, o Senhor ouviu a fala maliciosa, a fala maldita, no sentido de más palavras serem proferidas, essas palavras malditas entre Miriam e Arão, o Senhor ouviu. Assim que o Senhor ouviu, no versículo 4, disse assim, ó, logo o Senhor disse a Moisés, logo que o Senhor ouviu, ele disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós 3, saí à tenda da congregação. E saíram eles 3. Ou seja, Deus falou assim, ó, vão agora os 3 lá para o tabernáculo. Fiquem lá na tenda da congregação, lá em frente. Eu vou encontrar com vocês 3 ali agora. E isso aconteceu logo que o Senhor ouviu a fala maliciosa entre Arão e Miriam. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem, no versículo 5 agora, e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Agora o Senhor vai falar com Arão e Miriam, hein? Versículo 6. Então disse, ouve agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer ou falo com eles em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Vamos parar aqui e só para nós contextualizarmos. Miriam disse assim para Arão,
porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? Veja, Miriam e Arão estavam questionando se de fato Moisés era o único que falava com Deus. Miriam e Arão estavam falando assim: ora, como é que o Senhor só fala com Moisés? Uma vez que, no capítulo 11, Deus levantou 70 profetas, Arão é sumo sacerdote, eu, Miriam, também sou profetisa. Como é que Deus só fala com Moisés? Não, tem alguma coisa errada. Amor, Deus já se posicionou na hora. Agora Deus está combatendo esse argumento de Miriam e de Arão. Ele está falando assim, ó. Gente, se entre vós há profetas, versículo 6, eu, o Senhor, em visão, falo a ele. Deus está falando assim, ok, tem profeta mesmo. E eu falo com o profeta em visão. E eu me faço a conhecer para os profetas em sonhos. Agora Deus vai trazer assim, ó, não é assim com o meu servo Moisés. Ou seja, não compare Miriam e Arão, o meu servo Moisés, com você, com Arão, com os outros 70 profetas que eu levantei no capítulo 11. Não é assim. Com Moisés, diz o Senhor, boca a boca falo com ele, aqui no versículo 8. Claramente, e não por enigmas. Pois ele, Moisés, vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Olha o versículo 9. E a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. Vamos ficar só até aqui, amor. Depois nós vamos ler o restante. Do versículo 1 ao versículo 9, que foi o que nós lemos aqui, nós conseguimos identificar 3 lições para a resolução de conflitos familiares. Lembrando que Arão, Moisés e Miriam eram irmãos, e estamos aqui diante de um conflito familiar. Vamos só contextualizar, amor, rapidinho, 1 minuto. Dá para contextualizar. O povo de Israel sai do Egito, sob a liderança de Moisés. Eles não entram na terra de Canaã pela descrença do povo. Isso. Logo, o povo começa a vagar pelo deserto por 40 anos. E esse episódio aqui vem logo depois que os filhos de Israel reclamam que não estão comendo carne, só estão comendo maná. Aí Deus manda a carne para os filhos de Israel. Moisés reclama que o fardo dele é pesado demais, pede para que o Senhor mate-o, ou para que o Senhor o ajude de alguma forma. Aí o Senhor pede para que Moisés separe 70 homens. São, desta forma, separados 70 homens para liderar o povo de Israel junto com Moisés. Obviamente, eles não teriam o mesmo cargo, a mesma função que Moisés, mas Moisés, a partir daquele momento, iria contar com 70 homens ali também. Diz o texto bíblico que aqueles homens profetizaram, aí veio o maná, logo em seguida, aliás, veio o maná não. Aí Deus mandou os codornizes, mandou a carne para o povo comer, aí Deus extermina alguns homens e mulheres que estavam levantando ali conflito no meio do povo, desejando voltar para o Egito para comer a carne. Aí, dentro desse cenário todo, vem esse conflito de Miriam e Arão. Ok. E só um detalhe. Miriam e Arão não estão... A queixa de Miriam e Arão não era contra a esposa de Moisés. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomaram. Veja, eles começaram a arrumar um motivo. Sabe assim, não, vamos encontrar um motivo para falar de Moisés, porque em nenhum momento eles argumentam contra a esposa de Moisés. E disseram, porventura tem falado o Senhor só com Moisés, não tem falado também por nós? Eles estavam enciumados. A questão não era a família de Moisés, a questão era, Deus age com Moisés diferente do que age conosco. Estavam enciumados. Isso tem muito na igreja. Ciúme, rivalidade, conflito. É por isso que o tempo todo a gente precisa tomar cuidado com o que John Bevere fala, a isca de Satanás, que é esse ressentimento, a ira, a inveja, o ciúme, enfim. Mas dentro desse conflito familiar, eu vou trazer a primeira resolução que você comenta, amor. Resolva o problema de forma imediata. Essa é a primeira lição que nós estamos vendo aqui. Resolva o conflito de forma imediata.
Assim que Deus ouviu a fala maldita de Arão e Miriam, o Senhor Deus já os reuniu e foi combater o problema. Você quer comentar, amor? Com certeza, e olha só, Deus combate o problema imediatamente, Deus não espera. Ai, eu vou falar no coração da Miriam, no coração, eu vou falar no coração deles para ver se eles mudam essa maledicência. Não. Deus chama os três. Moisés não fazia ideia do que estava acontecendo, da fofoca que estava correndo atrás. E aí, interessante, é que Deus não está preocupado se Arão e Miriam vão ficar chateadinhos, bravinhos, magoadinhos. Deus, por que Deus não fica preocupado? Dulce, Vini, sabe por que Deus não fica preocupado? Porque Deus nunca mexe na identidade de ninguém. Deus nunca vai interferir, vai falar que você é ruim, que você não presta, que você não vale para nada. Miriam, menina do céu, você já é uma profetisa, você já tem o seu chamado, para que você quer mais? O que você está fazendo? Por que essa inveja? Você é muito invejosa. Não, Deus não chegou nisso. Então, veja que quando Deus ele vai resolver um problema, Deus não tem meia conversa. Deus chega reto e conversa reto. Por quê? Porque eu não mexo na identidade de ninguém. E aqui está o nosso medo. O que o outro vai pensar? Calma, não é o que o outro vai pensar. Você não vai falar do outro. O erro da comunicação é fazer o quê? Vamos pensar nessa conversa? Ó, você é fofoqueira. Você foi uma fofoqueira. Vamos pensar aqui que eu vou tentar resolver ali com ela. Você fofocou de mim. Você é uma pessoa que não é de confiança. Ó, eu tô mexendo, tem um problema. Mas concorda que essa minha fala, Vi, traz o quê? Um ataque à identidade dela? Eu estou descredibilizando essa pessoa. Não é o que Deus faz. Vamos resolver o problema? Tira o problema. É o quê? A inveja? É a questão do ser profeta? Deus deixa claro. Profeta, o meu profeta que fala comigo face a face é Moisés. Em nenhum momento Deus mexe na identidade, Vi. Mas Deus, ele é muito assertivo. Deus não espera o tempo passar, até porque ele sabe. Se aquela maledicência continuasse ali, aí vem a famosa, eu prefiro ter paz do que ter razão. Imagina se Deus pensa assim, melhor ter paz, eu vou ter problema, não preciso não ficar chateados. Não tenho que não ficar chateado, eu não vou guerrear contra a pessoa, eu vou guerrear contra o problema. Se Deus espera ter paz para não ter guerra ali, chateação, porque a gente sabe o que acontece depois com Miriam. Se Deus está preocupado com isso e não resolve o problema na raiz, o que provavelmente aconteceria, Vinícius? Tem amor. Ia haver uma divisão. Sim. No meio do povo. Porque no capítulo 11, o Senhor havia acabado de levantar 70 profetas. Imagina Miriam e Arão inflamando esses 70 profetas. Gente, agora nós já somos 72. Os 70 profetas, mais Miriam e eu aqui, Arão. Como assim Deus só fala com Moisés? Aquele probleminha que começou com 2 pessoas, se Deus não intervisse, já iria alcançar mais 70. Alcançaria as famílias dos 70. Uau, como se estenderia? Isso. E aquelas famílias contaminadas iria proliferar ainda mais essa insatisfação, essa indignação. Veja, o povo já estava no deserto. O povo não tinha carne, porque eles haviam reclamado, só caía maná. A vida no deserto é uma prova, é uma luta. E ainda assim, a gente tem que seguir um homem apenas? Não. Vamos encontrar outras formas. Se o Senhor Deus não intervém de forma imediata, e essa é a primeira lição, resolver de forma imediata, aquele problema cresceria. E como seriam os problemas entre o povo e para Moisés também? Aí fala o que Jesus diz, que um reino dividido não subsiste. Lá em Mateus 12, não prospera. Não há prosperidade, não há liberação de bênçãos em lugares divididos. E Deus sabe desse princípio. O povo dividido não vence guerra, não avança. E eles enfrentariam guerras muito importantes para conquistar Canaã. Olha como Deus ele é perfeito. E isso daqui também nos mostra o seguinte, Vini. Quando a gente demora muito para resolver um problema entre casal, o problema vai se alastrar para o sistema familiar, alcançar os filhos. E aí o reino dividido, porque aí o casal está dividido, o que acontece com os filhos? Vamos aplicar, gente. A palavra de Deus é aplicável no dia a dia da gente. Se você não resolve o problema de casal,
o casal está dividido, aquele reino, aquela família não se sustenta. Aí alguém somatiza em doença. Aí a gente acha que tudo é diabo, né? Tudo é maligno, veja. Não é sobre o diabo, porque o diabo não faz nada sem uma autorização humana, sem uma ignorância humana. Por isso que nós temos que tomar cuidado, o povo de Deus precisa ter conhecimento, estudar as escrituras. A gente teve muitas críticas aqui, vocês deveriam falar de salvação. Gente, nós já falamos, a gente fala, muitos filhos de Deus falam, mas cada um tem uma mensagem do reino, é a multiforme graça de Deus. Então tem pessoas que ficam doídas quando a gente traz princípios terapêuticos baseados na Bíblia. Não é heresia, é o que Deus também nos ensina. Muitos filhos de Deus doídos, mas aí a gente vai ver, provavelmente a pessoa com a vida toda bagunçada. E a gente não pode esquecer, tirar de compreensão que a ignorância é a maior arma de Satanás. Então, quanto mais ignorante nós ficamos, ele atua mesmo, ele destrói com os filhos, ele mexe com tudo. Então, Vini, não resolver o problema de imediato é grave, porque aquela família começa a se destruir por dentro. E aí Satanás entra, lógico que ele entra, porque ele vê um casal dividido e vulnerável, um ferido, o outro ferindo, aí aquele que fere agora está ferido, porque o outro começou a ferir também. Aí começa as atuações malignas mesmo. Mas o problema não é o diabo em si, o problema é como aquelas interações familiares estão se dando. Satanás é sempre um oportunista, ele sempre vai se aproveitar. Ele nunca... Queridos, uma coisa é fato. O diabo, ele se aproveita do ser humano ignorante, do ser humano que não se domina, do ser humano que não se controla, do ser humano que não quer viver os princípios da palavra de Deus. É disso que ele vai se aproveitar, daquele que dá vazão à sua carne e por aí vai. Então, a gente tem que saber separar isso muito bem, mas não resolver o problema de imediato, como Deus fez, Vini, e isso é terapêutico, porque a gente trabalha isso com os casais, com as famílias. Não deixa para amanhã. É hoje a resolução desse problema, mas os dois precisam estar dispostos a resolver. Isso, eu lembro do pastor Tel Hayashi, ele já diz isso em rede social, os pais dele tiveram um caso de infidelidade, o pai do Tel, ele já contou isso em podcast, um caso de infidelidade conjugal, e por causa desse problema que não foi resolvido, aí os pais se separaram, afeta os filhos, afeta toda uma congregação, porque estamos falando de um casal que eram pastores locais de sua congregação, racha a igreja. Tem gente que sai da igreja por causa de um conflito familiar não resolvido que cresce, se transforma em uma infidelidade conjugal. Não é só o casal afetado, os filhos, uma congregação local, outras famílias que às vezes encontravam naquele casal referência, ou seja, o problema cresce. Quanto antes você resolve, melhor. E a segunda lição é: vá na fonte resolver o problema. Essa é a segunda lição. Quem estava, primeiramente, diretamente envolvido no problema, amor? Arão, Miriam, e eles estavam falando de Moisés. O Senhor Deus não hesita, ele já chama os três. Vai lá, Moisés, Arão e Miriam, vão lá para a tenda da congregação que eu vou me encontrar com vocês. Ou seja, quando você tem um problema, não triangule, não fale com fulano, para o fulano falar com ciclano, para o ciclano falar com a pessoa que começou a fomentar o problema. Vai direto na pessoa. Deus não pediu para que outros profetas falassem com Miriam e falassem com Arão. O Senhor Deus confrontou diretamente com Arão e Miriam as ideias errôneas deles, o questionamento sobre como assim Deus só fala com Moisés? Não, o Senhor Deus combateu de forma imediata, resolvendo na fonte. Não triangule. Fala, amor. E é interessante porque... Por que Deus teve que intervir? Para não o negócio não alastrar, não dividir o povo, porque aí teria um sério problema. Mas tem uma informação aqui que me faz pensar também. Eles questionam, além da liderança de Moisés, de Deus. Será que foi mesmo o Senhor que levantou? Envolveu o nome de Deus. Aí Deus faz o seguinte: não, tá bom. Vocês me envolveram o meu nome e envolveram o do meu servo Moisés? Vem os três aqui para a gente conversar. Imagina. Deus cortando a fofoca pela raiz. Quantas vezes no sistema familiar, né? Na família mesmo, a gente tem tantas fofocas, a gente fica enfiado ali no meio. E não resolve o problema. Mas fica só alimentando, falando, mas ninguém resolve nada. Porque por mais que Miriam
e Arão, eles não resolvem nada, eles só fofocam, eles só falam mal, porque pessoas assim nesse nível, elas não têm o objetivo de resolver. Vamos chegar em Deus e conversar com Deus? Não! Vamos fazer o seguinte, vamos falar mal. Literalmente, é uma dinâmica tão complicada, porque é envolvimento é passatempo, não tem obrigação nenhuma de resolver problema. Essa interação, essa dinâmica de relacionamentos totalmente doentias, e Deus bota uma ordem nisso. Como? Primeiramente, entendam uma coisa, quem levantou ele fui eu. Não me questionem. Eu levantei ele. Ele é o profeta diferenciado de vocês. Simples assim. Deus não chama ninguém para fazer essa conversa. Deixa eu pedir para o fulano falar aqui com o Arão para ver se abre a mente dele, né? Não, Deus chega para falar direto. Porque eles também, além de falar de Moisés, eles falam do próprio Deus. Eles entram em questionamento com o próprio Deus. Então, é importante, Vini, esse código, esse princípio terapêutico, que é um princípio bíblico. Não triangule, vão direto na fonte, porque não é com a pessoa que você vai ofender, não é sobre ela. É que as pessoas entendem resolução de conflito, tem que ofender, tem que chatear. Não, você vai no problema, na fonte, e nunca pedindo para intermediários vir conversar. Você conversa com a pessoa para resolver o problema e nunca é sobre ela. Identidade, no sentido de identidade. É sobre o problema que, de repente, ela está expressando. Se a gente parar para pensar o termo fofoca, a própria raiz da palavra fofoca é um termo africano que se chama fufu. Fofoca vem de um termo africano, fufu, que significa fazer barulho. E fofoca nada mais é do que fazer barulho. Você não resolve o problema, você não apresenta a solução, você fica só fazendo barulho. Era o que Miriam e Arão estavam fazendo um barulho, sem propósito nenhum de edificação do povo. E aí, o que Deus faz? Vai lá, acaba com aquele barulho, com aquele fufu, e vai direto na fonte e resolve o problema. Amor, quantas famílias cristãs estão fazendo fufu, estão fazendo barulho, sem resolver, sem ajudar um ao outro, sem chegar na fonte, sem trazer paz, sem trazer alento, sem trazer resolução, fica só fazendo barulho, aí magoa os filhos, aí magoa o cônjuge, magoa a sogra, o sogro, o cunhado, gera conflito, gera divisão, gera separação. O nosso pastor Moisés, combate muito essa questão da divisão no corpo de Cristo. Vamos trazer esse conceito para as famílias também. Vamos parar de fazer fufu. Fufu é o termo africano que veio a palavra fofoca. Vamos parar de fazer barulho, gente. É isso Deus mesmo. não deixou que Arão e Miriam ficassem fazendo fufu. E tem muitos casais que fazem fufu. Cônjuge fora e não resolve com o seu cônjuge. Fofoca do cônjuge, fala mal do cônjuge, mas não resolve e fica fazendo barulho com os de fora. Para que os de fora vejam que é a coitadinha, que é o coitadinho. Mas, na verdade, não quer resolver o problema. Fala do filho, mas não resolve com o filho, não aproxima desse filho. Mas fica criticando nas costas, esse menino dá trabalho, esse menino, pelo amor de Deus, mas não é literalmente fazer barulho e não ir na fonte. Mas não resolve. Olha como Deus ele é perfeito. Então, a gente tem aqui um princípio importante. Vai na fonte, não triangule. Para de falar do seu marido, para de falar da sua esposa. De verdade, Vini, é virar homem e mulher, adulto e adulta, para resolver com ele e com ela. E parar de fazer fufu, barulho aí fora, porque o barulho não resolve nem soluciona o problema que o casal está enfrentando, se for aqui a questão dos casais, né? Isso. E a terceira lição é: combata o problema. Isso. Amor, essa é a terceira lição. Combata o problema. Quais foram os argumentos de Deus? Deus não ficou falando assim, ô Miriam, você é demais, hein? O problema aqui da congregação é você, Miriam. É você e Arão. Deus não ficou assim. Não. Deus falou assim, é certo que existe profetas. Olha Deus combatendo o questionamento. Não, é certo que existe profetas. É isso mesmo. Mas com profeta, eu falo em sonhos, eu falo em visões, eu falo através de enigmas. E não é assim com o meu profeta Moisés. Com Moisés eu falo face a face, de forma clara e aberta. Deus estava combatendo o argumento. Deus estava combatendo o problema. E é isso que muitas famílias não fazem, como nós falamos aqui. Tem no cônjuge o problema. Tem nos filhos o problema. E não combate o problema em si.
Deus está nos dando uma aula aqui, meus irmãos, de resolução de conflito. Deus está combatendo a argumentação de Miriam e Arão. É a argumentação errada deles. Como assim só existe Moisés aqui de profeta? Deus também não fala com os outros profetas? Não fala conosco? E Deus fala, tudo bem, eu falo com vocês também, através de sonhos, visões e enigmas. Não é assim com Moisés. Com Moisés eu falo direto, eu falo reto, face a face. Deus está combatendo o problema. Aí Deus combate o problema e sai de cena. Ele combate o problema, fica irado, sai de cena. E aí a gente vai ver depois ali a resolução entre Arão, Miriam e Moisés. Moisés vai orar por Miriam, mas eu quero deixar claro aqui. O problema não é o seu marido. O problema não é a sua esposa. O problema não é o seu filho. O problema talvez seja, como você muito bem falou, amor, a grosseria do seu marido, a indiferença da sua esposa, o silêncio dos seus filhos, ou a rebeldia dos filhos. Quando você tiver um problema familiar para resolver, assim como o Senhor Deus fez, combata o problema e não combata o seu ente querido. Em nenhum momento Deus combateu Miriam e Arão, falando das pessoas deles ali. Não. Eles combateram o problema. Deus desgrudou, né? Deus, ele pegou o problema, desgrudou de Miriam e jogou agora o problema. E a gente não faz isso. Por isso que os problemas conjugais e familiares não se resolvem, porque eu pego o problema e jogo como identidade do outro. Não vai resolver nunca. Você vai ferir mais o outro vai se levantar contra você, porque ninguém suporta ser o problemático da vida da relação. É insuportável esse lugar. Se coloque você no lugar, se você faz isso com os seus filhos, como é que seria se você, como filha, fosse também a problemática, a doente, a rebelde, o rebelde? Se coloque no lugar do seu marido. Se ele é o agressivo, ou sei lá o quê, a gente pode pensar em tantas coisas, se ele é o infiel, coloque-se, se fosse com você, tira, desgruda. Vini, é assim, a pessoa, ela fica, como existe o problema, ela fica tão ferida, porque quem expressa o problema vai ferir, não tem jeito. Então, a pessoa que está do outro lado e fica ferida, vamos pensar uma mulher que tem uma infidelidade, né, no casamento ali, ou uma infidelidade financeira, seja o que for. Essa mulher fica tão ferida que ela não consegue separar o problema do marido. É ele o problema. Mas veja, ele expressou o problema. Vamos juntos resolver o problema. Desgruda dele e resolve o problema. Foi isso que Deus fez, Vini. Mas nós fazemos um movimento contrário. A gente pega o problema e gruda no cônjuge, gruda no filho, gruda em todo mundo, e aí nunca o problema é resolvido, porque eu acabo atacando a pessoa. E uma pessoa atacada, Vi, um filho atacado, ele se rebela mais, faz. É um movimento que vocês estão de autossabotagem dessa relação e dessa saúde familiar. Eles ficam piores. Eles se rebelam e batem mais de frente e coisas piores eles começam a fazer. E não é diabo, é você. O movimento que está levando esse adolescente a ficar nesse adoecimento. Satanás se aproveita. Aí Satanás coloca amigos terríveis. E aí a gente sabe dos movimentos espirituais que ocorrem, mas por uma responsabilidade do sistema de interações doentias. Com o cônjuge, é a mesma coisa. Como é que quer ter um relacionamento saudável, uma plenitude conjugal, se eu vivo atacando o meu cônjuge? Esse cônjuge atacado, ele vai fazer o quê? Ele vai começar a fazer coisas piores. Ele vai começar a ficar indiferente ao outro, e aí vem os problemas de infidelidade. Não estamos justificando, mas estamos explicando. Vem os níveis, todos os níveis de infidelidade, gente. Vem problemas, vem desrespeito. Por quê? Porque é um cônjuge, muitas vezes, atacado, que agora diz assim, se me ataca, pois eu também te ataco. E aí, o outro que fica atacado agora, precisa atacar ainda mais. É uma bola de neve que não termina, né? Isso mesmo. Dado essas 3 lições, nós queremos trazer uma reflexão agora, mas para isso, vamos terminar de ler esse episódio de número 12? Vamos lá. Nós paramos ali no versículo 9, quando é dito que e a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. Contra eles, Miriam e Arão. Olha só o que diz agora no versículo 10. E aí nós vamos ler e trazer uma reflexão final. A nuvem afastou-se de sobre a tenda. E eis que Miriam achou-se leprosa.
branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: Ah, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós esse pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Veja, Arão concluiu que agiu de forma louca e pecaminosa. E Deus só combateu os argumentos deles, hein, amor? Veja como é poderoso combater os argumentos, amor. Veja que a gente não precisa ficar esganando o nosso cônjuge, amor. Olha só. Ofendendo, atacando, destruindo a índole, a essência dele, a personalidade dele, olha. Isso, olha a conclusão de Arão, meus irmãos. Loucamente procedemos e pecamos. Ora, Arão continua agora no versículo 12. Não seja ela como um aborto que, saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: Se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Ou seja, Miriam seria curada, ficaria 7 dias fora do arraial, isto é, era parte de uma lei cerimonial de purificação. As leis cerimoniais estão descritas em Levíticos, caso você queira ler depois, estude o livro de Levíticos, e ali traz todas as leis cerimoniais. Aí Deus fala assim, tá bom, Miriam vai ficar fora durante 7 dias para ser purificada, e aí depois ela volta. Assim, Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Porém, depois, o povo partiu de onde eles estavam, se chama Azerote, e acampou-se no deserto de Parã. Amor, sabe o que eu concluo aqui, para nós encerrarmos? Mesmo depois de tudo o que aconteceu, Moisés demonstrou compaixão para com seus irmãos, ouvindo o pedido de Arão e orando por Miriam. Aí Miriam fica afastada. Quando ela vem, sabe o que o povo faz, amor? Depois que Miriam volta para o arraial? O povo continua a seguir a vida. As conversas familiares são difíceis, muitas vezes são difíceis, mas não tem problemas passar pelo túnel da conversa familiar difícil. Sabe por quê? Porque elas terminam bem e a vida continua. O povo de Israel continuou a caminho da terra prometida de Canaã, mesmo depois desse conflito familiar. Uau. Não tenha medo de ter conversas difíceis com seu cônjuge, com seus filhos. Normalmente, se você seguir esses 3 passos poderosos que o próprio Deus nos ensinou em Números 12, se você seguir esses passos, essas conversas terminarão bem e a vida vai continuar. Perfeito. Louvado seja Deus por isso. Perfeito. Amor. Então, a gente entende que conversas difíceis precisam acontecer para que o problema seja resolvido. Nós entendemos que não se ataca outras pessoas, o cônjuge, os filhos, a outra pessoa, o outro. Nós precisamos pegar o problema e desgrudar de quem está expressando esse problema, seja a esposa, seja o esposo ou um dos filhos. A gente desgruda esse problema e ataca o problema, jamais ataca a essência do outro. Vamos direto na fonte, não vamos triangular. Isso daí é um dos maiores erros e geralmente é muito comum. Temos que ter a segurança, porque quando eu busco triangulação, eu estou lá no fundo também muito seguro, muito segura. Então, eu tenho que ter essa segurança, porque afinal eu tudo posso naquele que me fortalece. E claro, né, Vini? Temos que ser rápidos para resolver o problema. Quanto mais, por isso que as crises conjugais, os divórcios, eles nunca acontecem da noite para o dia. Eles acontecem porque aquele casal não resolveu de imediato. Aí aquilo se potencializa, fica grande aquele problema, vem outros problemas e outros, somado tudo aquilo, tudo que é de problema, intensidade aumenta, frequência aumenta, vira uma bola de neve, vira uma crise, crise com crise com crise com crise, é o processo perfeito para o divórcio. Então, o problema precisa ser resolvido de imediato, Vi. Aleluia! E esse é o nosso recado de hoje. Esse foi o primeiro episódio do BDcast.
O nosso objetivo é te ajudar a restaurar a sua família através da reconciliação, através da cura, através do amor. E para isso, todas as terças-feiras, às 16 horas, estaremos ao vivo. Nós estaremos ao vivo no seu canal, amor, aqui, Dulce Andrade, e depois desse episódio do VDcast, sobe lá para o meu canal do YouTube, Vini Andrade. Ô, Vini, olha, teve queridas aqui, a Ale Bastos, ela disse que me ouve, mas não ouve você. Olha só, será que não estão te ouvindo? Ah, não, não é possível. A essa altura do campeonato, 1h10, será que... Não, amor, não é possível. Sabe por quê? As irmãs não iam avisar a gente aqui, não é possível, porque né? nós temos gente na live. Gente, ó, em nome de Jesus, meus irmãos que estão aqui, ou minhas irmãs que estão nos ouvindo aqui há 1h10 já, vocês estão me ouvindo? Manda nos comentários aí, gente, em nome de Jesus. Eu estou ouvindo, ó, André Araújo Simão, eu estou ouvindo, aleluia. Legal, graças a Deus. Então eu acho que é aqui no Instagram. Talvez a querida não viu a mensagem. Não, calma. Eu fixei aqui no Instagram para virem para o meu canal do YouTube. Aí a irmã não veio, não consegue ouvir o Vinícius. Acredito. Eu acho que seja Não, mas é isso mesmo. Tá? É isso mesmo, amor. É isso mesmo. Bom, mas já que colocaram aqui, só me ouvem. Por quê? Porque eu não estou conectada, não estou nessa live direto aqui do Instagram. A live está no YouTube. A Nicole colocou aqui, é isso aí. Então é isso. Deixa eu só colocar uma pergunta rapidez. Coloque a pergunta rapidez. Aqui, ó. Paz, Dulce. Eu e meu esposo, Dulce Vini, né? Vamos lá. Eu e meu esposo temos uma desavença por causa dos nossos filhos. Isso é muito comum. Ele fala que não respeito ele, mas não é assim. Tento conversar, mas ele acha que estou tirando a autoridade dele. O que faço? Vini, eu vou trazer meu olhar, você já traz o seu. Quando essa irmã diz assim, ó, a Gerlaine, quando ela fala aqui, o marido então está reclamando, tem uma desavença com os filhos, e, aliás, ela tem uma desavença com o marido, porque ele acha que ela tira o respeito dele. Ela o desrespeita. E ela está se justificando, mas eu só tento conversar. Mas ele acha que eu estou tirando a autoridade dele. O que me parece aqui é o seguinte, é que ela não está aqui, acho que na live, não sei. Vamos pensar? Aqui, eu vou trazer um olhar, você vai trazer um outro. Ela provavelmente entra na hora da discussão ali, na hora que o marido está exercendo autoridade. É desse jeito, a triangulação aí, ó. É o que a gente está trabalhando aqui, irmão. Ó, Gerlane, tá na triangulação. Querida, o marido está exercendo autoridade, você tenta conversar na hora. Vocês fazem isso, amadas? Erradíssimo, equivocadíssimo, vocês vão dar problema. Ou o marido que assiste também. O que vocês precisam entender nesse momento, ainda que você não concorde com a intervenção do marido ou da esposa? Perceba que está desmedido. Espera aquela conversa acabar. Não triangule, não entre lá atrapalhando. Do contrário, Gerlaine, ele vai achar que você está desrespeitando ele, como você também sentiria isso se fosse com você. A coisa mais terrível do mundo é você estar educando, falando ali com seu filho e vem alguém, não é assim, ele vai melhorar. É a pior coisa, você realmente desrespeita. Aqui, percebe que ela está na vítima e vilã. Ele me fala mal, ele briga comigo, mas eu só tento conversar. Ó, vítimazinha aqui, não vê problema nenhum. Gerlane está vítima. Você tem 50% do problema. Talvez o seu marido, ele tem 50%, talvez não, ele tem, porque ele vem e fala com você e fica muito bravo, talvez ele fica desmedido com você, mas porque você atua primariamente no problema. Você entra no meio da conversa, não espera terminar e a parte, longe dos filhos, conversa com ele. Vini, qual o seu olhar? Uma boa pergunta que ela pode fazer para o marido é: o que exatamente eu falo que faz com que você se sinta desrespeitado e não validado? Essa é uma boa pergunta que ela pode fazer para ele. Um segundo caminho saudável: segura aí essa vontade de querer falar, minha irmã, e deixa o marido falar com os filhos, e depois que o episódio passar, chama ele e fala assim: amor, ok, bom que você está exercendo a sua paternidade, que você se preocupa, que você está demonstrando liderança, está mostrando os caminhos errados, mas será que a forma de falar
não está muito grosseira? Será que os seus gritos não assustam os meninos? Alinhem essa forma de falar longe das crianças, para que as crianças não fiquem do lado da mãe e contra o pai, porque talvez essa entrada da mãe vai promover o quê? O alinhamento dos filhos em relação à mãe e o distanciamento dos filhos em relação ao pai. Afinal de contas, a mãe tem que entrar para me proteger do meu pai. Por quê? Porque o meu pai é perigoso. O meu pai é o vilão. Se não fosse minha mãe, nós estaríamos todos perdidos aqui em casa com a fala do meu pai. E isso é uma das coisas que mais gera distanciamento entre pais e filhos. É quando os filhos veem a relação dos pais divididas. A relação está dividida. O filho olha para o pai e para a mãe e vê que eles não estão em acordo, eles estão divididos. Aí o que o filho tem que fazer, amor? Escolher. Eu fico do lado de um ou de outro. Aí normalmente os filhos escolhem quem? Aquele que não é o vilão. Geralmente a mãe. Normalmente a mãe mesmo. Assim, aquele que é menos ameaçador é a mãe. Então vamos lá para o lado da mãe. Obviamente que o contrário também é real. Muitos filhos acabam ficando com o pai, porque às vezes a mãe é muito grosseira. Isso acontece também. Mas é saúde para os filhos quando o casal está aqui, ó, uma só carne, estão juntos, em conformidade. Faça essa pergunta para o seu marido e se tiver que alinhar algo, alinhe só com o seu marido e segura essa vontade de querer intervir. Pelo menos deixa aquela vez ali o marido falar, não se intrometa e alinha com ele posteriormente, só os dois. Esse é um bom caminho para uma mudança no sistema familiar, é um bom começo. Outras orientações aqui, mais uma, pelo menos. O que eu faço, o Vini já trouxe. Meninas, irmãs e irmãos, amigos e amigas, saem da vitimização. Percebeu que nessa fala, nessa pergunta dela, o que nós observamos? Que muito provavelmente, ela é quem gera o problema primário da desavença com o marido, porque o marido só está respondendo a um problema que ela está gerando. Mas enquanto eu estou vítima, eu sempre me vejo atacada, nunca como problema. E talvez, querida Gerlane, você está como o problema. Ou melhor, não está como, né? Você está expressando, vamos corrigir aqui. Você que está expressando o problema e teu marido só está reagindo a algo que você expressa. Então, percebe, gente? Enquanto nós ficamos como vítimas, nós nunca olhamos para nós como responsáveis pelo problema. E o problema é resolvido, Vini? Tá aqui a irmã pedindo que me ajude, o que eu faço? Não sabe fazer. Por quê? Porque enquanto eu estou vítima, ou enquanto eu estou vilã, que sei de tudo, a vítima é atacada, o vilão é quem sabe de tudo, é quem está correto em tudo, é que sempre tem as melhores decisões, você nunca consegue olhar e resolver o problema. Querida Gerlane, sai dessa posição de vitimização, se veja como provavelmente, é que a gente não sabe a história toda aqui, os fatos que o marido também tinha que entrar nessa história para a gente entender o lado do marido e como funciona essa dinâmica. Sai dessa vitimização para que vocês consigam olhar o problema e quem expressa o problema, e claro, o marido também reage a essa expressão desse problema, a expressão dessa interferência, dessa triangulação que você faz. Então, querida, tem aqui algumas orientações, segue elas, conversa com o marido, veja se ele não está ferido, peça desculpas e retomem novamente, façam acordos. Não se intrometa mais quando ele for educar, e nem ele se intrometer quando você estiver educando. À parte, vocês conversam, porque acontece, né, Vini? Tá no casamento ali, tá na relação, tá no sangue, no sangue não, tá no fervor com a criança, tá bravo com aquele adolescente, aí você pode desmedir um pouco aí. Mas para isso que são um caminhando com o outro para orientar o outro, né? Amém. É isso? É isso aí. Eu vou deixar essa, porque senão a gente vai muito tarde, viu? E daqui a pouco eu tenho terapêutica classe. Ok. Então é isso, meus irmãos. Nos vemos aqui terça que vem, às 16 horas, no segundo episódio do VDcast. Eu sou o Vini Andrade. A minha digníssima esposa é a Dulce Andrade. E todas as semanas, a partir de hoje, às terças-feiras, às 4 horas, nós traremos aqui assuntos familiares para gerar restauração, cura e amor no seu seio familiar, tá bom? Em nome de Jesus. Amém, amor? Amém. Nos vemos, então, no próximo VDcast, no episódio 2, com um tema maravilhoso aí.
Nos vemos. Isso. Beijo no coração, gente. Terça-feira que vem. Tchau, pessoal. Deus abençoe Tchau, vocês, meus irmãos. Amém. Deus abençoe. Tchau.